Continuamos agora o nosso estudo do livro Formas de Pensamento, de C.W. Leadbeater e Annie Besant. Temos nesse capítulo lindas imagens. Vamos aproveitá-las. Vamos tratar da devoção. A imagem que temos aqui é como aquela primeira de afeição, parece um algodão doce, só que nesse caso ela é azul. É um sentimento religioso, um sentimento vago, porque a imagem não tem forma, ela é quase esférica, não é? Então ela não tem um objetivo certo, ela é vaga. A lâmina 14 nos mostra outra nuvem rotativa, lembrando sempre que essas imagens têm movimento, não é? São tridimensionais, é uma bola, é uma coisa esvoaçante. Continuando. Mas dessa vez é azul, em vez de carmesim, como aquela da afeição. Representa a devoção vaga e agradável, que é mais uma sensação beata do que um autêntico impulso espiritual. Corresponde ao estado em que geralmente se encontram as pessoas dotadas mais de sentimentos piedosos do que de inteligência. Em muitas igrejas, se pode ver uma grande nuvem azul opaca flutuando sobre as cabeças dos fiéis. Seus contornos são indefinidos, como indeterminados e poucos definidos são os pensamentos que produzem essas ondas. Nessa nuvem também se pode muitas vezes distinguir a cor lodosa e cinzenta, já que a devoção das pessoas ignorantes se assemelha com deplorável frequência ao egoísmo ou ao medo. Contudo, esse pensamento é de esboço do que poderá converter-se numa poderosa força, revelando-nos o primeiro tíbio adejar de pelo menos uma das duplas asas de devoção e sabedoria, por meio das quais a alma voa para Deus, do qual emanou. É curioso observar as circunstâncias que acompanham a presença dessa nuvem de um azul pouco definido, e geralmente a sua ausência diz ainda mais do que a sua presença. Em vão o buscaríamos numa igreja de culto elegante, onde em seu lugar veremos um conjunto confuso de formas, pensamentos de segunda classe, que tomam a forma de objetos materiais, em vez de símbolos de devoção. Vemos ali flutuar por cima dos fiéis formas astrais que representam chapéus de homens, de senhoras, joias, suntuosos vestidos, carruagens, cavalos, lembrando sempre, meus amigos, que isso foi escrito em 1901. Esses objetos eram comuns naquela época. Hoje ninguém deseja carruagens e cavalos, não é verdade? A gente precisa sempre lembrar disso. Garrafas de licor, manjares domingueiros. Também é frequente verem-se ali formas que representam cálculos complicados. Tudo isso demonstra que tanto homens como mulheres não pensaram, durante as horas consagradas à devoção, senão em negócios, prazeres, nada afetou a não ser as suas preocupações habituais e interesses mundanos. E nós, meus amigos, como serão as formas, pensamentos, quando nós estamos em lugares religiosos? Nós pensamos em quê? Em objetos? Em deveres? Em sensações agradáveis? Ou o nosso penso é nos unir ao Criador? Disso vai depender as nossas formas de pensamento, não é? As cores, os formatos. Continuando. Assim, pois, é nos humildes santuários, em modestas igrejas, em salas de reunião onde se congregam almas piedosas e simples, que se vão flutuar constantemente acima do altar, as nuvens de azul escuro, demonstrando a ansiedade e o respeito religioso das almas que lhe deram origem. Muito raramente se verá brilhar em meio dessas nuvens azuis, à maneira de uma lança projetada pela mão de um gigante, uma forma de pensamento do tipo representado na figura 15, ou uma flor de renúncia, qual nós vemos na figura 16. Isso verá a seguir. Pode flutuar diante dos nossos arregalados olhos, mas na maioria dos casos, que se preocupar em outros lugares sinais de um desenvolvimento superior. Então temos aqui, a forma azul, pontiaguda, é uma devoção certeira, que tem objetivo. E já a que parece uma flor é mais piedosa, não é verdade? Mas ela tem conformação, tem uma inteligência por trás.
Não é aquela coisa vaga pensando no que eu vou almoçar domingo, certo? Nem qual é o carro que eu vou comprar. Então, são formas mais esclarecidas, mais objetivas, a que vemos aqui na figura 15 e 16. Lembrando sempre que isso aqui está na forma de vídeo, vocês podem interromper o vídeo, ver a descrição antes ou depois, para estudarem perfeitamente essas formas e avaliarem nos nossos pensamentos, como nós pensamos. Vamos adiante. A forma representada na figura 15, que nós vimos antes, mantém com a da gravura 14 a mesmíssima relação e o nitidamente delineado projetil da lâmina 10, vocês lembram? Que guarda com a nuvem indeterminada da figura 8. Então, são pensamentos que nós vimos na 14 e 15, que tem objetivo, ela tem uma forma definida, não é vaga como um algodão doce da figura 8. Seguindo a descrição, dificilmente poderíamos deparar com um contraste mais marcante do que o constatado entre a nebulosa informe da figura 14 e a vigorosa virilidade do esplêndido cone de devoção altamente desenvolvida que nos exibe a lâmina 15, aquele cone azul maravilhoso. Esta não é de um vago semi-formato de sentimento, é a veemente manifestação de uma intensa emoção profundamente radicada no conhecimento do fato. Quem sente uma tal devoção é porque conhece aquele em que crê. Quem produz tal forma de pensamento é porque aprendeu como produzi-la. A determinação do ímpeto acende e indica coragem, convicção, ao passo que a nitidez dos seus contornos estampa a clareza da concepção do seu Criador, a pureza cristalina de sua cor patenteia o seu agudo altruísmo. Já vemos agora a figura 17. Ela é mais avançada ainda do que a que vimos lá na 14 e 15. Ela tem raios. Vamos à descrição. A lâmina 17, temos o resultado do elevado pensamento acima, isto é, a resposta do Logos, de Deus, do Criador, ao apelo feito a ele. Então, aqui mostra não só a imagem da oração dele, como a resposta, entre aspas, dos espíritos superiores que vem a ele. Vejam só que maravilha. Essa é a verdade em que se baseia a parte melhor e mais elevada da crença persistente numa resposta à oração. Isso exige algumas palavras esclarecedoras. Em cada plano do seu sistema solar, o Logos, ou seja, o Criador, derrama sua luz, sua vida. Naturalmente, nos planos mais elevados, esta expansão de força divina é mais completa. A descida desse poder de um plano ao inferior imediato representa uma limitação, uma espécie de paralisia. Essa limitação é quase incompreensível, exceto para aqueles que, por suas experiências, conhecem as possibilidades mais elevadas da consciência humana. Assim se difunde a vida divina com uma plenitude e uma força muito maior no plano mental do que no astral. Contudo, a glória do plano mental é inefavelmente concedida pela do plano búdico. Normalmente, cada uma das poderosas vibrações se estende em seu próprio plano, horizontalmente, por assim dizer. Não nos penetra nas trevas de um plano inferior àquele que originalmente visou. Todavia, a circunstância em que a bênção e a força que pertencem a um plano mais elevado podem derramar-se num plano inferior e produzir um efeito benfeitor. Isso só é possível quando se abre um canal entre os dois planos, e esse trabalho pode ser realizado no plano inferior. Aqui é onde nós estamos, pelo esforço do ser humano. Em páginas anteriores, se disse que sempre que o pensamento ou os sentimentos de uma pessoa sejam matizados pelo egoísmo, as energias assim produzidas se movem em círculo fechado. Inevitavelmente, essa força reage no seu próprio plano. Ou seja, quando a gente é egoísta, a nossa força, a nossa imagem não vai além do que nós mesmos. Quando o pensamento é absolutamente desinteressado,
Estas energias brotam em forma de curva aberta e, por conseguinte, não podem voltar ao seu Criador em certo sentido, mas penetram pelo plano superior, pois é só ali, naquele estado mais elevado, que podem encontrar a possibilidade de uma completa expansão, graças a uma nova dimensão do espaço. Em tal estado de penetração, o pensamento ou sentimento de que se trata mantém, por assim dizer, uma porta aberta de dimensão proporcional à sua própria. Essa energia abre o canal necessário por meio da qual a força divina de um plano superior pode penetrar num plano inferior. Ou seja, meus amigos, é a nossa capacidade de elevar o nosso pensamento a esferas mais altas e dessa forma abrir caminho para que possamos receber essas vibrações dos planos mais altos. Os resultados disso são maravilhosos, tanto que o que pensa como que para todos os demais. Na lâmina 17, que nós vimos anteriormente, que está repetida aqui, se procura representar essa ocasião e tomar compreensível, desse modo, a grande verdade de que uma onda infinita de força superior está sempre pronta a precipitar-se pelo canal que se lhe ofereça, tal qual água de uma cisterna que estivesse aguardando o primeiro tubo que aparecesse para por ele fluir. Ou seja, a gente consegue receber as vibrações elevadas dos planos superiores quando a gente é capaz de fazer uma oração limpa, clara, objetiva, sem egoísmo, sem pedir, apenas vibrar essa emoção celeste. Assim, se difundindo, a vida divina traz consigo um grande poder que faz crescer a alma que se preste a ser o seu canal e fala aproveitar a melhor e mais poderosa influência. Tem-se dito, geralmente, que um resultado semelhante é a resposta à oração, a qual a ignorância tem crido ser uma intervenção direta da providência, ao invés da ação infalível e imutável da lei divina. Agora, a autorrenúncia, eu ponho aqui recordando a figura 16, tão linda. Na lâmina 16, temos outra belíssima forma de devoção, de um tipo completamente novo para nós, em que, à primeira vista, se poderia supor haver em si imitado várias formas graciosas pertencentes à natureza animada. É que a lâmina 16 nos sugere um cálice de flor parcialmente aberta, ao passo que outras formas se assemelham a conchas, folhas ou arbustos. Contudo, não são nem poderiam, de modo algum, ser cópias de formas vegetais ou animais, e parece provável que a explicação da similaridade tem raízes muito mais profundas. Um fato análogo e muito mais significativo é que algumas formas de pensamento muito complexas podem ser imitadas pela ação de certas formas mecânicas, conforme já foi dito, naqueles equipamentos, naquelas formas de vibração. Lembram? Pela música, pelo bramir de um arco. É o que ele está querendo fazer a gente lembrar, que as nossas orações, os nossos pensamentos têm o mesmo poder do arco de formar as belas formas. Continuando. Se bem que no estado atual dos nossos conhecimentos não é prudente determos-nos para tentar explicar detalhadamente o incessante assunto dessas semelhanças extraordinárias. Parece, contudo, que estamos no limiar de um reino infinitamente misterioso. Com efeito, se por meio de certos pensamentos produzimos uma forma que já existia na natureza, podemos supor que as próprias forças naturais atuam de maneira análoga na criatividade criadora do nosso pensamento. Porque todo o universo é uma vibração, não é? Continuando, sendo o universo em si um pensamento de Deus, pode ser que as diferentes regiões desse universo estejam constituídas por entidades secundárias que trabalham com ele, Deus. Desse modo, podemos imaginar o que significam 330 milhões de devas, ou anjos, que nos falam nos livros hindus. Voltando à figura 16, vemos que representa uma forma do mais delicado azul, circundada e penetrada por uma maravilhosa luz branca. Esse precioso modelo foi o tormento do artista que tratou de reproduzi-lo.
E, em verdade, o símbolo de um católico chamaria um verdadeiro ato de devoção, ou melhor, um ato de integral anulação do eu, de autossubmissão e renúncia. Sempre vou recordar, meus amigos. E os nossos pensamentos, como é que eles são? Vamos nos analisar. Somos egoístas, somos fraternos, não é? Nós vamos descobrir. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos na sequência do nosso estudo.